Muito bom dia a todos, a paz do Senhor a todos os irmãos. Irmãos, nós olhando nas cartas do apóstolo Paulo, começando do livro de Romanos, na carta aos Romanos, aí chegando até Colossenses, Coríntios, Gálatas, nós vemos o apóstolo Paulo, o homem usado mesmo por Deus, cheio do Espírito Santo. Ele combate contra os falsos mestres, contra as heresias de tradições dos homens, tradições humanas. Muitas vezes o apóstolo Paulo ele apresenta o Senhor Jesus Cristo como sendo o único salvador deste mundo, para benefício da vida do pecador. Ele declara diversas vezes: com Cristo a solução já está resolvida. Ele apresenta muitas vezes para os cristãos, para os adeptos, para qualquer pessoa que esteja ouvindo, dizendo que Jesus é suficiente. A suficiência de Cristo nos garante a salvação, a salvação garantida. O apóstolo Paulo ele combate muito contra as seitas malignas que entra e influencia dentro da igreja. Uma certa vez eu estava lendo aqui em Colossenses, eu estou com a folha aqui, aberta aqui na Bíblia, Colossenses 2. O apóstolo Paulo ele alerta dizendo: tome muito cuidado com essa questão de vã sutileza, esse pretexto de humildade de pessoas que chegam dizendo que tem visões, que nós devemos adorar a anjo, culto a anjo, que devemos usar esses critérios de ordenanças criado pelas tradições dos homens, que nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, julgando por causa do comer, julgando por causa do sábado, julgando por causa da circuncisão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, se não fazer isso, você não vai ser salvo, se você não guardar o sábado, você não vai para o céu, se você não fazer isso, você está perdido. O apóstolo Paulo diz que nenhuma dessas ordenanças tem poder, tem efeito, não pode fazer nada por ninguém. E ele fala muitas vezes que a salvação nunca foi por obras. A salvação para nós aplicado por Deus em nossas vidas é Jesus Cristo. Nenhuma dessas coisas pode contribuir para a salvação do pecador. O apóstolo Paulo ele alerta diversas vezes para os cristãos de Colosso, para os cristãos de Gálatas. Tem hora que ele diz assim: se alguém escuta outro evangelho, ou prega outro evangelho, ou adota outro evangelho, aqueles que tentam abandonar a graça de Deus, abandonar a fé de Jesus Cristo, excluindo o sacrifício de Cristo, será maldito, será amaldiçoado. Mesmo que desça o anjo do céu anunciando outra doutrina, pregando outro evangelho, é considerado maldito. E ele faz muitas vezes a pergunta: quem foi que te libertou? Foi Cristo ou foi Paulo ou foi Apolo? Foi Pedro que morreu por vocês? Foi Apolo que ressuscitou? Vocês não sabem que nós somos carnais, nós somos humanos. E quem pode fazer isso por nós é o Evangelho. Quem pode fazer a salvação no pecador é Jesus Cristo. Foi ele que morreu na cruz. O sangue dele é suficiente. O sacrifício de Cristo é eficaz. É o sofrimento de Cristo quem contribui para a nossa salvação. Não é o sofrimento do homem. Não é o sofrimento do pecador que vai contribuir para a nossa salvação. Não é nenhuma dessas obras. Porque nenhum homem pode ser justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus, mas sem as obras da lei. Esta é a pregação do apóstolo Paulo. Ele prega para o povo se converter dos seus pecados, se voltando para Cristo, que Cristo é suficiente, que Cristo nos garante a salvação. Nele nós somos circuncidados, agora a circuncisão é Cristo em nossas vidas. É isso que ele diz aqui. Se eu puder ler somente no capítulo 2, você vai ver tudo isso que eu estou falando aqui. Mas eu vou ler no verso 16. No capítulo 2 de Colossenses, amém? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados. São sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, tudo aquilo é passado, são coisas, são sombras.
Mas agora o corpo é Cristo, você tem que recorrer a Cristo. Não é mais aquelas coisas, não. E tem momento que ele vai dizer assim: como é que vocês estão carregando de novo? Carregando a arca na aliança para trazer a salvação para vocês. Vocês estão carregando o sábado também, vocês estão fazendo tudo daquelas tradições dos homens, copiando, dizendo que agora a salvação é através da circuncisão, que a salvação agora é através do sacerdote humano, agora nós temos que fazer tudo aquilo voltando para o rudimento dos pobres, esquecendo Cristo, abandonando a graça de Deus, abandonando o sacrifício de Cristo e voltando outra vez para o rudimento dos pobres e fracos. Ele fala aqui, eu vou continuar lendo aqui, ó. O vento tirou aqui, é no verso 17, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando em debalde, inchado na sua carnal compreensão. Tudo isso que alguém fica dizendo que teve visões, revelações, que nós temos que adorar o anjo, que é o anjo que é Jesus, é ele que nós vamos cultuar o anjo, porque Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Tem muita gente fazendo isso, mas o apóstolo Paulo diz, olha, é compreensão carnais, é desejo carnais, vem do coração do homem mesmo, não tem nada com Deus. Aquilo ali não tem nada com Deus. Isso é coisa da carne mesmo, é do coração que vem do homem. Se, pois, estáis morto com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenança, como se vivesse no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseie. Como é que vocês querem voltar de novo como se estivessem lá no Antigo Testamento? Se vocês já estão mortos com Cristo, como é que vocês querem voltar de novo? Como é que vocês querem carregar outra vez aquelas coisas, dizendo não pode tocar, tem que guardar o sábado, se você não guardar, você não vai para o céu, se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo, se você você tem que circuncidar, senão você não vai para o céu. Tem gente que diz isso, mas o apóstolo Paulo declara aí como se as pessoas estivessem vivendo no Antigo Testamento, vivendo no mundo, significando que Cristo morreu em vão. E ele tem hora que ele diz, olha, se você se meter naquelas coisas do Antigo Testamento outra vez, Cristo não vai valer nada, estar separado de Cristo e da graça tem caído. Se você tenta se justificar pelas obras da lei, dizendo que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que matar os animais, derramar o sangue outra vez dos animais para pagamento, propiciação de pecado. E Cristo, onde é que fica? Vocês estão excluindo o Evangelho de Cristo. Vocês estão abandonando a fé. Vocês estão abandonando o sofrimento de Cristo que já fez por nós. Que Cristo já veio, já foi morto ali na cruz e estendeu a salvação por nós. Como é que vocês querem voltar de novo para os rudimentos pobres e fracos? Nenhum homem, nenhum ser humano é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé que há em Cristo Jesus, mas sem as obras da lei. Então, significando que aquilo ali não vai adiantar nada. E ele diz que aquilo ali não tem poder. E não pode justificar ninguém, não pode salvar ninguém. E a salvação só é por meio de Cristo. E agora vocês ficam acreditando em revelações, de visões, que tem que adorar o anjo, tem que guardar o sábado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E tudo aquilo ali não vai adiantar nada, porque são sombras para o futuro, que Cristo já veio, ele agora morreu por nós, foi crucificado, derramou o seu sangue nos garante a salvação. Agora Cristo é o templo celestial, Cristo agora é o sacerdote celestial, Cristo é o próprio sábado, Cristo é a circuncisão, agora nós temos a circuncisão no coração que é Cristo. Agora o Senhor Jesus é o Senhor do sábado, ele é tudo em nossas vidas, nós não precisamos mais daquilo. Então Jesus Cristo é suficiente, é eficaz para benefício do pecador. Em Cristo Jesus nós somos circuncidados. Em Cristo Jesus nós nascemos de novo. Em Cristo Jesus não há condenação. Em Cristo Jesus nós se tornamos filhos de Deus. Nós somos perfeitos. É isso que a Bíblia ensina.